Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa proposta é fazer a correção aí da nossa atividade xerocopiada e vamos aí para a nossa intro, né? E logo mais retornaremos com a correção da nossa atividade. Ok, jovens, então nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje vamos fazer aí a correção da nossa atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá, ó. Ah, menino, olha aí. Num sítio do seu Arthur existem 40 porcos, 10 vacas e 60 frangos. A fração do conjunto de animais que corresponde aos porcos é. Olha só, o que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é determinar quantos animais tem nesse sítio. Como é que eu faço isso? Somando a quantidade de porcos, mais a quantidade de vacas, mais a quantidade de frangos. Então, aí, ó, se eu somar 40 mais 10 mais 60, então 40 mais 60 dá 100, mais 10, 110. Pronto. Como eu quero montar uma fração, eu vou pegar a quantidade do que ele quer, que no caso aqui, ó, é porcos. Então, leia bastante com atenção, ele quer em relação aos porcos. Então, são quantos porcos? 40, né? Então, eu vou botar 40 sobre o total de animal, que é 110. Alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabem que dá para simplificar. Mas tem uma maneira mais prática ainda de simplificar, né? Cortando os zero, o troco. Então, ficou o quê? 4 sobre 11. Pronto, já está simplificado. Você poderia simplificar por 2 e depois por 5, né? E continuar aí. Mas, cortando o zero, você já simplifica e encontra a fração irredutível, que está na letra B de besta, 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 né? Uma questão tão simples e trivial como essa. Ok? Vamos adiante, né? Ó, segunda questão. Se 2/5 dos 40 alunos de uma sala de aula usam óculos, o número de alunos que não usa óculos é... Olha, você pode fazer de 3 maneiras diferentes. Primeira maneira, você pode determinar a quantidade de alunos que usa óculos, aí você vai pegar o total de alunos menos essa quantidade, que aí você vai ter justamente os que não usam óculos. Ou então, você descobre a fração dos que não usam óculos e calcula diretamente. Ou então, você vê quanto é que cada parte da fração cabe dentro desse contexto. Vamos ver aí as 3 situações. Primeira situação, vamos calcular a quantidade de alunos que usa óculos. Para me calcular isso, basta eu pegar a fração vezes o total de alunos. Então, eu tenho 2/5 vezes 40. Como 40 não tem denominador, posso colocar um embaixo para ele ficar fração. E aí eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 2 vezes 40 dá 80 e 5 vezes 1 é 5. Ora, se eu pegar 80 e dividir para 5, eu vou encontrar justamente 16. Então, 16 alunos são os que usam óculos. Para me obter a quantidade que não usa óculos, basta eu pegar 40 menos esses 16. E quanto é 40 menos 16? Perfeito, ó, 24. Pronto. Essa é uma maneira que você pode fazer. Acha a quantidade que usa óculos e depois pega e subtrai. Ok? Segunda maneira, você determina ou encontra qual a fração dos que não usam óculos. Então, essa fração é 2/5. Se eu dividir ela foi dividida em 5 partes, né? Das 5 partes foram pegas 2. E as outras
ficaram em branco, não é isso? Ó, então, eu tenho a fração aí 2/5. Essa parte pintada são os que usam óculos. A parte que não está pintada são os que não usam óculos. Ora, se eu for pegar a fração dos que não usam óculos, o que foi que sobrou? 3/5, não é isso? Então, a fração dos que não usam óculos é 3/5. Se eu pegar a fração dos que não usam óculos e multiplicar pela quantidade de alunos, a minha resposta já vai ser direto o 24. Porque 3 vezes 40 dá 120. 5 vezes 1, 5. Se eu pegar 120 dividido por 5, vai dar exatamente 24. Pronto, eu encontro direto. Não precisa fazer subtração. A outra maneira é descobrir quanto é cada partezinha dessa fração. Você tem que lembrar que o todo sempre é dividido em partes iguais. Então, ora, eu dividi o meu todo em 5 partes. E eu tenho o todo igual a 40. Então, se eu pegar 40 e dividir por 5, dá exatamente 8. Então, cada partezinha dessa daí corresponde a 8. E aí você pode perceber claramente, ó, os que usam óculos é 8 mais 8, que dá 16. Os que não usam óculos é 8 mais 8 mais 8. 16 mais 8, 24. Ou 8 vezes 3, 24. Então, a alternativa correta, letra C, de com certeza essa é fácil. Eu tenho 3 maneiras para me fazer. Basta fazer uma, pessoal. Eu estou lhe dando as opções aí para você fazer uma delas. Aquela que você mais gostou ou que achou mais fácil de entender, faça, né? Basta fazer uma e aí, ó, festa. A terceira questão, né, diz assim: num concurso para manequim, havia 40 candidatas para uma vaga. No dia da prova, 3/8 não compareceram. Quantos candidatos participaram, ou candidatas, né, participaram da prova? Beleza. O processo aí, eu posso fazer do mesmo jeito da segunda questão. Então, eu posso calcular a quantidade que não compareceu, para depois ver a quantidade que compareceu. Posso descobrir a fração dos que compareceram e posso descobrir quanto é cada parte. Então, vamos ver aí. 3/8 vezes 40, né? Aí não tem denominador, bota 1. 3 vezes 40 é 120. E aí eu vou ter 8 vezes 1, 8. 120 dividido por 8, né? Dá isso, 15. Beleza. 15 é a quantidade que não compareceu. Quantos eram as candidatas? 40. Então, eu pego 40 menos 15. 40 menos 15, isso, ó, 25, né? Então, 25 candidatos compareceram. A outra maneira, pego a fração, divido em quantas partes? 8 partes. Das 8, eu pego o meu todo, vou pegar o todo, e vou dividir em quantas partes? 8. Das 8, eu tenho que pegar o quê? 3. Então, vou 1, 2, 3. As demais partes, elas não posso pintar, certo? Que é a parte que não foi pintada aí. Então, os que estão pintados são os que não compareceram. Os que sobraram, que não foram pintados, são os que compareceram. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 de quantos? De 8, né? Então, 5/8 de 40. 5 vezes 40 é 200, né? Então, 8 vezes 1, 8. E 200 dividido por 8, ó, 25 mais 25 dá 50, 25 mais 25 dá 50. Então, 50 mais 50, 100. 4 dá 100. Então, como eu quero 200, ó, então, dá 25. Beleza? A outra maneira era descobrir quanto é cada parte.
Ora, eu tenho 40 e foram divididos em 8 partes. Então, eu pego 40 dividido por 8. Ora, 40 dividido por 8 dá o quê? 5, muito bem. Então, cada parte aí seria o quê? 5. E aí você percebe, ó. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Esses são os que não compareceram. E os que compareceram? 5 mais 5, 10. 5 mais 5, 10. Então, faz 20. Mais 5, 25. Certo? Letra D, desse jeito, professor. Essa prova tá fácil demais, né? Muito simples, muito simples. Vamos lá. Quarta questão. Ah, sim, fração equivalente. Lembre que para me encontrar frações equivalentes, você tem que ou multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um número diferente de 0 e de 1. Pode ser qualquer número, menos o 0 e o 1. Então, ele diz que ele tem a fração 6 décimos. Eu tenho que encontrar uma fração equivalente. Como o numerador lá é 42, é maior, então eu vou multiplicar. E tenho que encontrar o numerador 42, beleza? Pronto. Agora eu tenho que procurar qual número que multiplicado por 6 dá 42. Que número é esse? Olha aí, muito bem, 7, né? Então, se eu multiplico o numerador por 7, eu também tenho que multiplicar o denominador por 7. E aí, 6 vezes 7, 42, e 10 vezes 7 dá 70. O que ele quer que eu faça depois que eu encontro essa fração equivalente? Que eu some os termos, quer dizer, somar o numerador mais o denominador. Então, eu vou pegar aí, ó, 42 mais 70. Né? Ora, 70 mais 40, 110. Mais 2, 112. Letra D, desse jeito, rapaz. Eita, negócio fácil, né? Facilíssimo. Vamos lá, ó. Chegamos já à metade. Meu Deus, está rápido demais. Então, quinta question. Diz assim, ó. Quando simplificamos a fração 90 sobre 120, obtemos uma fração irredutível. Pessoal, simplificar é tornar mais simples, quer dizer, uma fração menor. Então, nós vamos ter que dividir. Mas antes de dividir, se você observar, tem 0 em cima e 0 embaixo. Então, ó, truco, corte logo para ficar mais fácil ainda. Certo? Aí, ó, 9 sobre 12. Dá para me simplificar por 3, porque 1 mais 2 é 3, e 3 divide 3. 9 é divisível por 3. Então, vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tem que ser o mesmo número, por favor. Ora, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Pronto. 3 só dá por 3 e 4 só dá por 2. Então, não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Logo, a alternativa, letra C. De com certeza, professor, vai ser fácil demais, né? Que questão simples, né? Mas é fração, pessoal. Nós estamos revendo aí esse conteúdo que vocês viram aí com a tia Sueli. E vai ser o encerramento aí do nosso primeiro semestre. Ah, essa daqui é boa, né? Sexta questão. Gastei 5 sétimos do meu dinheiro e me sobraram 400 reais. A quantia que eu tinha inicialmente era de... Ó, a melhor maneira para você responder essa questão é raciocinar da seguinte maneira. Vamos desenhar a fração? Ele foi dividida em 7 partes. Das 7 partes, eu já gastei, né? 5. Então, 4, 5. O que foi que sobrou? Sobrou 1, 2. Então, sobraram 2 partes. Ele está dizendo que a sobra aqui é 400. Então, se eu pegar esses 400 e dividir pela essa quantidade que sobrou, eu vou saber quanto é que é cada uma dessas partes, não é isso? Então, ó, se eu pego 400, é a sobra, né? E divido por 2, porque sobraram 2,
vai dar igual a quanto? Qual é a metade de 400? Isso mesmo, 200. Então, quer dizer que cada partezinha dessa daí é 200. Ora, pessoal, nós aprendemos o seguinte, que fração é dividir em partes iguais. Então, se essas duas partes, cada uma é 200, todas as outras também são 200. Rapaz, então quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 partes de 200? Então, quer dizer, se eu pegar o 200 e multiplicar por 7, eu vou encontrar o valor ou a quantia de dinheiro que eu tinha inicialmente? Com certeza. Então, eu vou pegar aí 200 vezes 7. Quanto é 7 vezes 0? 0, muito bem. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, pessoal. 7 vezes 0, 0. E quanto é 7 vezes 2? Ah, professor, 7 vezes 2 é 7 mais 7, que dá 14. Pois pronto, ó, fez a multiplicação. Isso quer dizer que, inicialmente, ele tinha o quê? R$ 1.400. Pronto, a questão só era isso, pessoal. Fácil demais, né? Moleza, moleza, moleza. Então, letra C, de certamente nós vamos fechar aí o semestre com as notas tudo 10, né? Sétima questão, professor. Que questão grande. Diz assim, ó. Numa prova, Amanda acertou 8 nonos das questões. Camila acertou 5 sextos. E Maria Clara acertou 17 18avos. Podemos afirmar que... Pessoal, como é que eu vou comparar frações se os denominadores são diferentes? Então, a dica é, ache as frações equivalentes na qual todos os denominadores ficarão iguais. Olha só, o número 18, ele é múltiplo tanto do 9 quanto do 6. Isso quer dizer o quê, professor? Que se eu pegar o 9 e multiplicar por um número, eu vou conseguir encontrar o 18. Se eu pegar o 6 e multiplicar por um número, eu vou conseguir encontrar o 18. Então, o 9 e o 6 são múltiplos de 18. Então, nós vamos encontrar frações equivalentes cujo denominador tudo seja 18. E aí eu tenho como comparar, para dizer quem acertou mais e quem acertou menos. Vamos logo para a Amanda. Qual é a fração da Amanda? 8 nonos. Se eu pegar e multiplicar 9 por 2, dá 18. Mas se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar também o numerador, né? Então, eu vou ter uma fração 16 18avos. Isso quer dizer o quê, professor? Que se a prova ou o questionário aí foi de 18 questões, a Amanda conseguiu acertar 16, certo? É o entendimento da fração. Vamos para Camila. A fração da Camila é 5 sextos. Se eu pegar o 6 e multiplicar por 3, eu vou encontrar 18. Mas se eu multiplico o denominador, também tenho que multiplicar o numerador. Então, 5 vezes 3, 15. Isso quer dizer o quê? Que Camila, das 18 questões, acertou 15. E a Maria Clara? A Maria Clara não precisa você achar a fração equivalente, porque o denominador já é 18. Então, pronto, ó. Eu tenho as 3 frações com o mesmo denominador, 18. Ah, professor, agora dá para me comparar. Isso quer dizer que Maria Clara, das 18 questões, acertou 17, Camila, das 18, acertou 15, e Amanda, das 18, acertou 16. Quem acertou mais? Maria Clara. Quem acertou menos? Camila. Né? E Amanda foi intermediária, a mais do que Camila e menos que Maria Clara. Aí você olha para as alternativas e vamos ver qual a alternativa correta, né? A letra A diz assim, Amanda acertou menos questão do que Camila. Não, Amanda acertou mais questões do que Camila. Camila acertou mais questões
questões do que Maria Clara. Não, né? A Maria Clara acertou mais questões do que ela. A Amanda acertou mais questões do que Maria Clara. Não, né? A Amanda foi a que acertou o maior número de questões. Não. Isso quer dizer que nenhuma das anteriores, nenhuma das 4, está correta. Logo, eu posso marcar a letra E. O que significa a letra E aí? Nenhuma das anteriores está correta. Beleza? Ah, professor, você nunca bota a letra E? Não, é justamente para que vocês possam se deparar com uma situação e ver que pode acontecer, certo? E vocês entendam o que é o NDA. É que nas de cima, nenhuma é correta. Nenhuma das anteriores é afirmação correta. Ok? Bacana? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Oitava. Cibele tem 12 aulas de balé por mês. Desse total, ela faz 9 no teatro, para a apresentação que vai acontecer daqui a 2 meses. Escreva a fração irredutível que Cibele ensaia no teatro por mês em relação ao total de aulas mensais. Ora, quantas aulas ela faz no teatro? 9. Qual é o total de aulas por mês? 12. Então, a fração vai ser 9 12avos. Alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabem que dá para simplificar muito bem. Então, dá para simplificar por quanto? Isso, ó, 3. Então, vamos dividir tudo por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, pronto, essa é a fração irredutível. 3/4, letra C. De certamente essa vai ser moleza, né? Fácil demais, ó. Simplificando. Pronto, pessoal. Vamos para 9ª, né? Eita, professor, você botou agora questão grande, né? Olha só, é porque nós trabalhamos números mistos e eu tinha que colocar alguma questão de número misto, né? Olha, o que ele quer? Ele quer que você some o triplo. E aí você tem que ler esse nome triplo, triplo, né? Significa 3 vezes. Então, eu vou multiplicar a fração 3/5 por 3. E com o dobro, o que é o dobro? O dobro é 2 vezes. O dobro é 2 vezes, ok? 2 vezes. 16 nonos. Então, vamos lá. Ó, eu substituí a palavra triplo por 3. Como o 3 não tem denominador, posso colocar 1. Então, 3 vezes a fração 3/5. Mais, porque ele mandou somar, com o dobro. Dobro é 2 vezes. Como o 2 não tem denominador, eu coloquei 1. Vezes 16 nonos. Ora, 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 1 é 5. 2 vezes 16 dá 32. E 1 vezes 9 é 9. Então, vai ficar 9/5 sobre, né, mais 32 nonos. Beleza. Professor, como é que eu posso somar frações se os denominadores são diferentes? Aí você tem que encontrar frações equivalentes. E qual é a dica? A dica, quando eu tenho 2 frações, é fazer o contrário, né? Pegar os denominadores e inverter para multiplicar. Quando eu inverto esses denominadores, eu vou encontrar frações equivalentes. Essas frações equivalentes eu vou multiplicar, beleza? Então, ó, olha o que eu fiz. Eu peguei esse 9 aqui e vou multiplicar a primeira fração, que é 9/5. Então, tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Peguei o 5 daqui e vou multiplicar essa fração. Então, 32 nonos vezes 5 sobre 5. Tem que multiplicar numerador e denominador. 9 vezes 9 é 81. 5 vezes 9, 45.
9 vezes 5, 45, ó, vai ficar com o mesmo denominador. E 32 vezes 5, olha aí, 160, né? Então, vai ficar 81 sobre 45 mais 160 sobre 45. Veja que os denominadores ficaram iguais. Agora eu posso somar, né? Conservando o denominador e somando os numeradores. Ora, 160 mais 81, né? 241. E o denominador eu conservo. Professor, mas não tem nenhuma alternativa. Lembra que nós falamos que é número misto. E para me encontrar o número misto, o que eu faço? Eu pego o numerador e divido pelo denominador. Então, vou pegar 241 e vou dividir por 45. Pessoal, não se preocupe. O que você faz? Você pode fazer a tabelinha do 45, né? 45 mais 45 dá 90. Ora, 2,90, né? 2,45 dá 90. Então, 4 vai dar 180. 180 mais 45 dá 225. Se eu botar mais 45, vai passar. Então, dá 5 vezes, certo? Então, dá 225. Pronto, o que eu vou fazer? Subtrair. Professor, mais um aí, ó, bota aí o sinal e o traço. 1 não dá para tirar 5. Então, o que eu faço? Peço emprestado. E esse 4 vira o quê? 3, isso mesmo. O 1 ali ficou 11, porque é uma dezena. 10 mais 1, 11. 11 menos 5, 6, isso mesmo. 3 menos 2, 1. 2 menos 2, 0. Beleza. Pronto. Esse 5 aqui, pessoal, ele é chamado de parte inteira. O resto que sobrou vai ser o novo numerador. E o denominador, ele continua o mesmo, ó. É esse mesmo número aqui, ó, 45. Então, vai ficar 5 inteiros e 16 45 avos. Isso estava na letra A. De agora só falta a 10ª questão para encerrar a nossa correção. Meu Deus, estava tão bom. Olha só. Ah, sim, né? Nós falamos de porcentagem. Então, tinha que ter uma questão de porcentagem. Diz assim, ó, na Coenv tem 2.100 alunos, né? Dos quais 55% têm menos de 12 anos. Quantos alunos têm menos de 12 anos? Ora, esse 55%, esse 1 é a barrinha e as duas bolinhas são os zeros. Então, 55 sobre 100, né? Vezes o total de aluno. Como 2.100 não tem denominador, eu coloquei o 1 embaixo. E aí, pessoal, basta você multiplicar 21 vezes 55. Quando eu multiplico 21 vezes 55, depois eu acrescento o zero. 100 vezes 1 dá 100. Então, vai ficar 115.500, certo? Acrescentados dois zeros. Ora, esses dois zeros aí eu posso cortar. Então, cutruco, cortei os dois zeros. Ficou o quê? 1.155 dividido por 1. Ah, professor, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, quer dizer que a resposta é 1.155? Com certeza. Então, letra D, desse jeito, fizemos aí a correção com maestria. Espero aí que vocês tenham gostado, pois agora é a sua vez de responder. Então, pessoal, aos que vão passar direto, foi um prazerzaço. Segundo semestre a gente se encontra. Aos que ainda querem passar aí um pouco de dia aí com o professor Roberto Ventura, prazer estar com vocês. Então, forte abraço, valeu e até a próxima.